A desigualdade de renda entre pobres e ricos no Brasil bateu recorde em 2018, segundo dados do IBGE. Até então, o pior ano era o de 2014, mas os dados de 2018 mostram uma realidade ainda mais desigual. O 1% mais rico no Brasil recebeu no ano passado 33 vezes mais do que metade dos pobres em todo o país. Junta-se a esses números o atual momento de desemprego no Brasil. Taxa de 11,8% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 12,6 milhões de pessoas. Já entre a população economicamente ativa no país, os trabalhadores na informalidade atingiram um recorde de 41,4%. É sobre esse cenário econômico brasileiro a nossa conversa hoje aqui no estúdio. Estamos com Jefferson José da Conceição, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS, e José Luiz Alcântara Filho, professor adjunto da Universidade Federal Fluminense. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Vamos começar falando sobre essa questão da informalidade. É um número bastante chocante, porque se é que o desemprego caiu um pouquinho nos últimos meses, é devido a um número maior de pessoas na informalidade, que não é de nada positivo. Vamos com o Jefferson começar? Sim, é um prazer enorme estar aqui com os amigos do Bom para Todos, Thalita. Sim, uma preocupação muito grande com a expansão da informalidade, que na verdade é fruto de um modelo, né? Onde os trabalhadores formais são cada vez em menor número. Existe uma zona cinzenta que se situa entre formal e informal. Muitos têm o papel legalizando, mas sem um rendimento efetivo, sem a garantia, sem a proteção. Então, essa área cinzenta é cada vez maior. Trabalhadores intermitentes, trabalhadores a tempo parcial e os informais, muitos vivendo por, aspas, conta própria. Os intermitentes não estão entre os informais? Não, porque a rigor eles são trabalhadores... Com carteira assinada? Com carteira, mas seja, com rendimento sem nenhuma garantia, porque se não houver trabalho... Até o salário mínimo, inclusive, exato, esse muitos intermitente. sem chegar a um salário mínimo. Ou seja, esse número da informalidade pode ser muito maior. Eles não são informais, mas o número da precarização é muito maior. Puxa vida, José. Inclusive, até o que eu chamaria de contra-reforma trabalhista, né? Porque, afinal de contas, retira direitos dos trabalhadores. Sim. Até então, a intermitência não era legalizada, né? Ela foi legalizada após a reforma trabalhista. E, de fato, todos os indicadores apontam para um número que tende a ser cada vez maior dessa informalidade, dessas formas precarizadas de trabalho. Então, isso acaba sendo bastante preocupante e fruto de uma política deliberada, né, de Estado que tende a retirar direitos, né, que tende a criar reformas e reformulações no direito do trabalho, previdência, coisa e tal, que tende a ampliar isso. E se a gente lembrar de um número, em 2014, a nossa taxa de desemprego era 6%. Então, a gente está falando de uma queda no último trimestre da taxa de desemprego, caiu de 12,3% para 11,8%, pensando, melhorou um pouquinho. Só que não, né? Na verdade... Dobrou nesses últimos 5 anos. De 2014 para cá, só aumentou. Né? Puxa vida. E de 2016 para cá, pós-reforma trabalhista, isso virou regra. Né? Então, a informalidade tende a aumentar essas formas. O MEI, né, o microempreendedor individual, são todas tendências que tendem a se consolidar e não o contrário. E reforma trabalhista que completa 2 anos agora em novembro, né? Sim, de 2017. E que não trouxe os resultados anunciados, alardados pelo governo e pela mídia. Havia muitos números, 2 milhões, 3 milhões, o governo vendeu como a salvação em termos de emprego. Não, na verdade, houve uma precarização do mundo do trabalho e que se agrava com
a emergência de um mundo novo no campo do trabalho, dado pelas plataformas eletrônicas. Então, precarização no campo da legislação, mas esse mundo novo, hoje nós temos um processo de uberização dos trabalhadores. Sim, que também é um trabalho muito precário. E que está se tornando cada vez mais não dá nem para falar de moda, mas é o que as pessoas recorrem porque é o que dá para fazer. Só para alguns números, esse trabalhador por conta própria eram 21 milhões em 2015. Hoje são 24 milhões. São 3 milhões a mais de pessoas que vivem por conta própria em situações bastante precárias. Estima-se que 42% desses trabalhadores por conta própria no Brasil têm salário de até um salário mínimo, R$ 998. Puxa. E sem nenhum tipo de cobertura, né? Previdenciária, para casos de acidente de trabalho, nenhum tipo de cobertura do Estado. Sim. Vocês acreditam que esse mito do empreendedorismo ajudou essa precarização do trabalho, de alguma forma? Sim, o meu ponto de vista é que o empreendedorismo, você tem dois tipos. Você tem um empreendedorismo por necessidade, então a trabalhadora não encontra trabalho, foi desempregado ou procura há longo tempo, só lhe resta montar sua própria iniciativa e tentar fazer desse negócio. E existe um outro, sim, um empreendedorismo mais nobre, conectado às novas tecnologias, de inovação, de fronteira. Então, quando se tem o discurso do empreendedorismo, se lança a mão desse segundo tipo, tá? Como de uma pessoa mais jovem, flexível, que busca inovar, que busca criar. Mas dos 8.700.000 microempreendedores individuais que nós temos, você pode pôr aí que mais de 80%, 90% é de necessidade. Sim. Outro dia eu vi um tweet que falava assim, vamos parar de romantizar a história da senhora que começou a vender bolo de pote, porque foi a única coisa que ela não conseguiu um emprego de outra forma. Então para de romantizar essa história de empreendedor, de que ela está se tornando uma empreendedora, porque não é isso, é necessidade de fato, que é bem isso que você explicou. Sim, e veja bem, do ponto de vista teórico, a gente fala na teoria marxista que existem dois tipos de submissão ou subsunção, né? A formal, que é a carteira de trabalho, e a real, né? Esse é um tipo, essa precarização, essa uberização, que não é só o Uber, é a forma de empregabilidade ou de arrumar alguma maneira de satisfazer a sua vida, né? De uma maneira um tanto quanto precarizada, sem direitos e coisa e tal, é uma forma de subsunção real. E o que vem à tona pós-reforma trabalhista é que essas formas de vinculação trabalhista e de renda, elas acabam passando uma fantasia de que você é um empreendedor, só que na verdade você está realmente submetido ou subsumido a um patrão, a uma lógica, né, de funcionamento, um empreendedor, um empresário, um capitalista acima, né? E para dar um exemplo, as empresas hoje têm feito estímulos aos trabalhadores para criar PJs, né? Sim. A pejotização. Sim. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, trabalho em Volta Redonda, que é uma cidade siderúrgica, a CSN está fechando setores inteiros, contrata uma pessoa para abrir uma empresa e fazer um trabalho de construção civil. Na verdade, essa pessoa é um empregado da CSN que vai ser uma subsidiária da empresa para fazer um trabalho exclusivamente para ele, para ela. Então, isso é uma forma de vinculação, né, precarizada do trabalho, e não o contrário, só que passa-se uma fantasia, um fetiche de que ele é um empreendedor, um empregado e coisa e tal, mas nada mais é do que um trabalhador, um operário ou um peão que coordena uma outra equipe sem pagar direitos trabalhistas, aqueles, né, que foram consolidados lá desde a CLT e que estão sendo perdidos pós-reforma, né? Há um mês e pouco, a gente teve um debate aqui sobre a situação econômica do Brasil e, na época, eu acho que a única medida anunciada que a gente chegou a comentar foi a liberação do FGTS. Desde lá,
nada foi anunciado. Vocês têm notícia de alguma coisa que está sendo feita para resolver essa situação de desemprego no país? O governo não tem uma política ativa de emprego. O governo acredita que, na visão dele, as ações pró-mercado vão gerar a retomada do crescimento, que por sua vez vai gerar os empregos, os novos empregos com essas características que é muito difícil, porque se por um lado existem ações como essa do Fundo de Garantia por Tempo Sim. de Serviço, ou mesmo as privatizações que podem gerar, que pesa a minha discordância, elas podem de fato gerar uma atividade econômica. No entanto, as âncoras para baixo são muito fortes. Então, a emenda constitucional 95, limitando os investimentos públicos por 20 anos, joga para baixo. Essa reforma trabalhista, precarizando o trabalho, joga para baixo. Os conflitos na economia internacional seguram as exportações, o investimento privado não tem a segurança e nem estímulo. Então, eu não sou muito otimista de que essas ações pró-mercado vão gerar os empregos. Mas porque o governo conta muito com investimentos aqui no país, mas até por conta dessa crise que toma o governo, esses investimentos não vêm. É até difícil falar em economia diante de todo o caos político que está acontecendo. Sim. Mas eu concordo em absoluto com o Jefferson. É difícil a gente crer que haja algum tipo de melhoria. Por exemplo, os indicadores agora do último trimestre, né, que saiu, consolidou o que se esperava, que é uma taxa de crescimento do PIB, né, na faixa de 0,8, 0,9, né, que era a expectativa, só que projeta para o ano que vem uma expectativa de crescimento do PIB de 2%. Dado o que está colocado e as análises que a gente pode fazer, eu acho muito difícil, né? Eu acho que é uma ilusão pensar nesses números justamente pelas questões que o Jefferson colocou. Por exemplo, com a reforma da Previdência, o que tende a acontecer? Diminui a base de arrecadação do governo. Então, o déficit do governo tende a aumentar. Isso significa que o governo, o Estado, né, vai ter menos recursos do fundo público para se aplicar na economia, né? Os trabalhadores tendo menos emprego, o que os keynesianos chamam de propensão marginal a consumir vai diminuir. Então, o que a gente teve, aquela política que aconteceu até 2014, que era de geração de emprego e renda potencializada pelo consumo, ela foi por água abaixo. Sim. E o Estado não tem nenhuma capacidade, por dois motivos, né? Primeiro, porque o governo não tem nenhuma intenção política de, né, implementar políticas que gerem emprego. Segundo, porque a própria forma que as reformas estão constituídas, o mercado por si só, a racionalidade do mercado não tende a gerar mais emprego e gerar essa melhoria da qual o governo acredita que vai conseguir. Então, todos os indicadores apontam que a gente não vai sair desse buraco. E a reforma da Previdência continua sendo vendida como a próxima salvação, né? Primeiro foi a reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência, que falta só passar no Senado para tudo melhorar. Sim, eles chegaram a falar em 1 trilhão, alguma coisa assim, cai para 800. De qualquer maneira, aí, professor, é possível que o governo consiga algum caixa, vamos dizer assim. Okay. Esta seria assim, a única saída que essa economia feita no âmbito da Previdência se fosse direcionada para investimentos públicos. Para isso acontecer, teria que haver um embate dentro do governo. Sim. Eu vou até esquecer da oposição, mas dentro do governo que saísse uma ala vitoriosa, que não é a majoritária hoje. A majoritária é conduzida, do meu ponto de vista, pelo ministro Paulo Guedes, que é de uma visão mais ligada ao mercado financeiro e pró-mercado, ou seja, o Estado não tem que ter essas ações. Vamos privatizar e vamos deixar que o mercado oriente o processo.
com um forte peso do mercado financeiro. Neste contexto, uma retomada de obras públicas pesadas que pudesse, com esse dinheiro da Previdência, puxar a economia, teria que ser uma ala, digamos, mais nacionalista, menos favorável ao mercado e mais favorável aos investimentos públicos. Hoje ela é plenamente minoritária, então eu não sou muito otimista, digamos assim. E nos parece que, pelo menos na cabeça do presidente, não há nenhuma possibilidade, né? Ele, nos últimos dias, ele deu uma declaração de que estamos 100% com o Paulo Guedes e não existe plano B. Então, concordo que se houver privatizações, se passar, né, se for concretizada a aprovação da reforma da Previdência, haja alguma economia de caixa, mas, ao que tudo indica, esses recursos não vão ser utilizados para financiar políticas públicas, obras públicas, como em outro momento foi feito com Minha Casa Minha Vida, o PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento. Na verdade, o que está posto agora é que vai ser utilizado mais recurso para pagar os juros da dívida e comprometido com o mercado financeiro. Então, eu acrescentaria, se me permite, Thalita, uma preocupação com o FGTS. Você citou o FGTS, porque o FGTS ele é um mecanismo de poupança compulsória, obrigatória. Sim. E que foi criado, enfim, com todos os problemas quando lá nos anos 60, mas ele foi criado com uma visão de que ativasse a economia a partir dele, Constituição Civil. Esse está sendo rifado o FGTS. Há autores importantes e membros importantes do governo que defendem o fim do FGTS. Teve até uma posição contrária das próprias construtoras na época que veio esse anúncio sobre a liberação do FGTS. Exato. Por conta disso, porque você esvazia o setor. E o FAT. Sim. Então, são instrumentos importantes de poupança que podem ser úteis ao desenvolvimento, se bem acionados, mas essa visão pró-mercado deixa que os trabalhadores façam o que quiser com o seu FGTS, e isso é um risco grande, porque pode ter um apoio de pessoas que se iludem com isso. Sim. E acaba deixando de ser um instrumento de desenvolvimento. Sim. Vocês comentaram sobre a questão das políticas públicas, e daí a gente chega nesse dado sobre a desigualdade, enfim, em todos os âmbitos que atinge o Brasil, bateu recorde esse ano. Para a gente sair desses níveis de desigualdade, do que a gente precisa? É de mais política pública? E por conta da falta de políticas públicas que a gente chegou a essa situação? Porque tem um dado, inclusive, em relação ao Bolsa Família diretamente, que parece que caiu a taxa de distribuição do Bolsa Família e por isso também que aumentou essa desigualdade. Para onde a gente está caminhando? Bom, o Bolsa Família, ele teve uma importância muito grande, tem uma importância muito grande para tirar a parcela mais pobre, né, da miserabilidade absoluta, aquilo que o ex-presidente Lula defendeu lá no momento da sua eleição. Quero garantir que todo cidadão tenha direito a comer 3 vezes por dia. Então, o Bolsa Família, né, dentro do programa Fome Zero, na época, teve esse objetivo de tirar as pessoas da situação mais precarizada, a pior situação possível, né, tirar da situação de miserabilidade absoluta, né, buscando passar os indicadores internacionais de que as pessoas passem a ter mais de $100 dia. Né? Então, ele possibilitou que a gente, no nível da extrema pobreza, melhorasse. Sim. Agora, a questão a desigualdade, você pode ter aumento da desigualdade com diminuição da pobreza. O que acontece é que, no primeiro momento, nos últimos governos, nos governos do PT, teve uma melhoria das condições da miserabilidade, mas a parcela mais rica também ganhou renda. Então teve aí, digamos que um ganha-ganha, né? Sim. Melhorou para os dois lados. O que está acontecendo agora, principalmente pós-reforma trabalhista, que por um lado pensava-se, e não podemos nos iludir e pensar, não sabíamos disso, muita gente ficou comovida, né? Ou estava esgotada com a política e acabou fazendo um voto de protesto,
mas não pode se dizer enganada, porque o próprio presidente Bolsonaro, ele falou, precisamos ter mais empregos e menos direitos. Acontece que o tiro saiu pela culatra, né? Menos direitos significa que reduz o custo de produção do empresário, do capitalista. Mas uma empresa, a racionalidade da empresa, o empresário, ele não é um benfeitor. Né? Ele não age para melhorar as contas públicas. Então, acaba que ele não repassou isso em empregos. Então, o que aconteceu pós-reforma trabalhista e num contexto de crise que está tendo aumento do desemprego, é que as pessoas, nas condições, né, de trabalhador, os mais pobres, estão mais pobres. Né? E com a dificuldade de acessar o Bolsa Família, que mudaram as regras pós-governo, caiu de... os números caíram, acho que de 16% para 13%. Exato, 16% para 13,4%. Exato, então houve dificultou a entrada, o acesso. E por outro lado, os ricos passaram a não só não contratar mais por conta, né, do contexto de crise, como passaram a ganhar mais, porque os custos de produção agora ficaram mais baixos. O valor do salário mínimo ficou mais baixo. Não, do salário mínimo não, do salário médio. Sim. Né? Então, com a redução dos direitos, eles passaram a ganhar mais. E num contexto de crise, eles passaram a ganhar menos. Então, o que aconteceu é que alargou novamente essa desigualdade. Agora, só uma observação. A questão da desigualdade é uma preocupação para você, para mim, para o professor José Luiz. Para o governo e numa visão liberal, desigualdade não é objetivo. Isso é muito importante, porque não é meta do governo a redução da desigualdade. A pobreza, sim. A redução da desigualdade é até desejável, porque faz parte de, enfim, os empreendedores, os que têm mais iniciativa, argumenta-se de N maneiras. Para quem tem preocupação com desigualdade, as políticas que reduzem a desigualdade são salário mínimo, sim, políticas sociais como Bolsa Família, ProUni, são ativas de redução da desigualdade, e política tributária. Então, esses três conjuntos, se articulados, como foram nos governos anteriores, nós temos uma redução da desigualdade. Não é meta deste governo. Este governo não se coloca a questão de reduzir a diferença entre ricos e pobres. É como você disse, parece que eles querem aprofundar essa desigualdade. Se a gente for colocar os pingos nos is aí, reforma tributária proposta ou desenhada pelo governo lá nas propostas da eleição, sim, é reduzir a progressividade de tributação para os mais ricos, né? Cair todo o imposto de renda a ser 14%. Ou seja, piora a condição do mais pobre, tende a aumentar a desigualdade. Bolsa Família está sendo dificultado. O programa de acesso dos idosos, desculpa, falhou o nome, associado ao Bolsa Família. Eu sei qual que é, mas eu também não lembro o nome. Isso. O BPC. O BPC está sendo cogitado reduzir e os beneficiários não terem mais direito a um salário mínimo. Chegou a se cogitar receber R$400, sim, depois R$800. Está incluído na reforma da Previdência, inclusive. Retiraram momentaneamente porque não iria passar, mas piora a condição do pobre. A desindexação do salário mínimo. A desindexação do salário mínimo e a interrupção daquela proposta feita de aumento do salário real baseado no aumento da produtividade mais aumento da inflação. Foi retirado, então o salário mínimo não aumenta mais. Reforma da Previdência. É absurdo, se a gente parar para pensar, a média de todas as previdências no Brasil, todos os recebedores de previdência no Brasil, é R$1.200. Mas eu insisto, professor, isso é um absurdo para nós. Para o governo não é. Sim. Não é meta. Em absoluto. É por isso que a gente pensa, meu Deus, mas isso tudo já tinha que ter sido pensado. Como a gente chegou nesse ponto, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.